Recife, ao atual deputado Luciano Siqueira. Boa tarde a todas e a todos, todas as autoridades presentes. A gente que vai, como infelizmente Aldizo Costa não continua como vereador e não pode vir fazer a entrega, né? A gente que vai ler o seu discurso na íntegra, não terei nada, viu, Aldizo? Tudo que você escreveu e a gente vai ler aqui na íntegra como você nos passou, né? Para ficar uma coisa como autêntica mesmo, tá certo, pessoal? Então, Luciano Roberto Rosas de Siqueira nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 5 de setembro de 1946, mas muito cedo veio para o Recife, onde sofreu grande influência de seu tio professor Paulo Rosas, fundador da psicologia em Pernambuco. O professor Paulo Rosas o acolheu em Recife e, mais que isso, deu a Luciano a tarefa de fazer fichas de leitura dos trechos de livros que lia, onde fazia glifos e anotações. Aí por isso que a gente vê Luciano Siqueira, né? Muito intelectual e cultural, muita cultura também. Fato este que contribuiu para ampliar a cultura do jovem Luciano Siqueira, que o torna um intelectual no presente, que mesmo com sua intensa militância política, consegue editar 2 livros, O Vermelho é Verde e Amarelo, 2004, e Como o Lírio que Brotou no Telhado, outras crônicas selecionadas em 2006. Luciano participou do movimento de cultura popular, o popular MCP, criado durante o governo municipal do Dr. Miguel Arraes de Alencar. No MCP, Luciano participou do projeto Praças de Cultura, que era coordenado pela pedagoga Silke Weber, que foi secretária de Educação, né? No tempo eu não conhecia, a gente vê que as coisas não acontecem por acaso, né? A história de Silke Weber, chegou a ser secretária de Educação aqui do Estado. Este grande movimento social tinha como objetivo o desenvolvimento da consciência cidadã, voltada para a compreensão da solidariedade e a construção de um Estado soberano, onde seus principais eixos seriam a fraternidade, a justiça social e a responsabilidade do Estado com o bem-estar social em todas as formas de garantia dos direitos da cidadania, como educação, saúde, habitação, cultura e etc. Como disse Paulo Rosas, tio de Luciano Siqueira, o movimento de cultura popular pretendeu vir a ser no Recife uma universidade popular, onde o saber seria construído a partir de um intercâmbio dinâmico entre forças complementares, intelectuais, estudantes e povo. As divergências ideológicas de seus componentes, inclusive de seus fundadores, eram encaradas como desafio à parte e como uma oportunidade de reflexão sobre propostas antagônicas, porque originadas de diferentes filosofias do homem. Tudo isso levava a impasses por vezes quase intransponíveis, mas levava igualmente a uma constante elaboração intelectual e a um exercício fecundo de amadurecimento pessoal. Quando veio o golpe de 1964, o MCP foi extinto. Luciano, sempre ávido pelo debate das ideias, desde jovem cria com vários colegas o Clube Oswaldo Cruz de Ciências Naturais, que funcionava na casa dele, no bairro Ponto de Parada. Entre os participantes deste clube estava o hoje professor e pesquisador da UFPE, Celso Pinto. Não sei se encontra aqui no momento. Foi neste contexto que Luciano Siqueira ingressou na cidade do Recife em 1960, de onde nunca mais saiu. Como vemos, o camarada Luciano integrou-se ao Recife num momento histórico de grande efervescência política, cujos debates ocorriam em todos os recantos, com ênfase nos movimentos sindicais e estudantis da época e nos partidos políticos, o que repercutia de forma eficaz nos diferentes níveis de gestão do município do Recife, do estado de Pernambuco e do Brasil. Naquela época, debater a reforma de Estado na perspectiva de um Brasil soberano era prática cotidiana, onde as diferentes concepções ideológicas disputam os espaços políticos numa dialética democrática,
só interrompida com o golpe militar de 1964. Hoje o discurso é totalmente diferente, né? Hoje a gente está falando praticamente só eleição, há um ano de eleição. Golpe este que levou milhares de brasileiros e brasileiras à prisão, tortura e morte, pelo simples fato de quererem exercer seu legítimo direito de cidadania, de defenderem seus posicionamentos políticos e ideológicos de organização do Estado brasileiro. É importante lembrar aqui este fato para que a juventude de hoje, que vive amplos direitos políticos, tome consciência de que estes custaram vidas e sacrifícios de milhares de brasileiros e brasileiras e, portanto, devem ser preservados, garantidos e ampliados por todos com muita responsabilidade. Luciano Siqueira, portanto, vivenciou essa conjuntura política rica de debates e sempre teve como interlocutor seu tio Paulo Rosas, homem de elevados princípios éticos e morais e um dos maiores respeitadores da diversidade de pensamentos, com eles convivendo, debatendo e procurando promover a convergência onde era possível. Muitas vezes, essas diferenças estiveram presentes entre Luciano e seu tio, sem que isto representasse forçar a barra para mudanças de posição, mas pelo contrário, como incentivo ao estudo de debate das ideias, características essas fortemente presentes no cotidiano político de Luciano Siqueira, melhor dizendo, um de suas identidades políticas. Luciano entrou na Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, hoje a UFPE, em 1967. Com sua já evidente capacidade de liderança, logo foi eleito para o diretório acadêmico e também pelo voto direto, membro da congregação da Faculdade de Medicina, como representante estudantil, exercendo assim, de forma ativa, sua militância política no seio da universidade. Nesta luta estavam incluídos a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e o combate da ditadura militar do tempo. Como forma de perseguir as ações estudantis na época, a ditadura implanta o Decreto-Lei 477, em fevereiro de 1969, com o objetivo de inibir as manifestações de professores, alunos e funcionários das instituições de ensino. Com base nesse decreto-lei, que proibia, entre outras ações, a organização de movimentos, passeatas, confecção e distribuição de material de qualquer natureza, considerados subversivos pela ditadura, teve seus direitos políticos cassados em junho de 1969, inclusive o direito à educação por 3 anos, interrompendo sua formação médica. Juntamente com Luciano, também tiveram o mesmo destino os colegas Alírio Guerra de Macedo e Marcos José Burle de Aguiar. Consciente da sua responsabilidade política, portanto, compreendendo da importância de se derrotar a ditadura militar imposta em 1964 ao povo brasileiro, Luciano ingressa na Ação Popular, a famosa AP, em 1967. Está passando um filme na cabeça dele ali, né? Na busca da construção de um projeto coletivo que desenvolvesse aos brasileiros a perspectiva da construção de uma nova nação brasileira firmada nos princípios da liberdade, justiça social e defesa da classe trabalhadora. Posteriormente, com a extinção da Ação Popular em 1972, já vivendo na clandestinidade, juntamente com sua esposa Lucy, que se encontra aqui, integra-se ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB,